Imagine acordar com o céu sobrevoado por sombras desconhecidas, drones misteriosos rondando uma base militar estratégica. Foi exatamente isso que aconteceu nos Países Baixos, onde as Forças Armadas foram acionadas em alerta máximo. Na noite de 21 de novembro, aeronaves não identificadas invadiram o espaço aéreo próximo à base aérea de Volkel. As ordens foram claras: interceptar e neutralizar. Mas os intrusos, ágeis e evasivos, escaparam sem deixar rastros. As autoridades holandesas, em comunicado oficial, confirmaram que os drones desapareceram sem que fosse possível identificá-los novamente. Agora, a Polícia Militar e as Forças de Segurança Civil trabalham em conjunto para desvendar esse enigma. O que motivou essa incursão? Quem estava por trás dela? Por enquanto, o Ministério da Defesa mantém sigilo absoluto sobre os métodos de detecção e as medidas adotadas, priorizando a segurança nacional. Mas o clima de tensão não parou por aí. No sul do país, outro incidente semelhante levou ao fechamento temporário do aeroporto de Eindhoven. Drones foram avistados na região, acionando um protocolo de emergência. O ministro da Defesa, Ruben Brekelmans, garantiu que as defesas antiaéreas estavam preparadas para qualquer eventualidade, com equipes de prontidão e forças policiais mobilizadas. A mensagem era clara: a Holanda não toleraria violações de seu espaço aéreo. Enquanto isso, a guerra na Ucrânia não dá trégua. Na noite de 22 de novembro, mísseis russos atingiram um bairro residencial em Zaporíjia, deixando 6 feridos e danos extensos em 2 prédios. Um drone kamikaze explodiu dentro de um supermercado no térreo de um edifício, incendiando carros nas proximidades. Horas depois, na madrugada do dia 23, outro ataque russo com drones atingiu Dnipro. Os destroços de um Shahed caíram sobre uma casa, provocando um incêndio e deixando vítimas. A violência não escolhe alvos e civis pagam o preço mais alto. No cenário diplomático, os líderes mundiais se reúnem no G20, mas as ausências falam mais alto que as presenças. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, boicotou o evento, assim como o líder chinês Xi Jinping e o presidente russo Vladimir Putin, este último enviando um representante para evitar um possível mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional. A cúpula, que deveria ser um marco de cooperação global, tornou-se palco de divisões. Enquanto isso, um plano de paz para a Ucrânia proposto pelos Estados Unidos é debatido nos bastidores. Embora reconheçam que o documento oferece uma base para negociações, os líderes europeus, como a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o primeiro-ministro português António Costa, destacam a necessidade de ajustes. O principal ponto de discordância? Restrições excessivas às forças armadas ucranianas, que poderiam deixar o país vulnerável a futuras agressões. Além disso, qualquer avanço rumo à integração da Ucrânia na União Europeia ou na OTAN exigirá consenso entre todos os membros. O próprio Costa anunciou uma reunião extraordinária dos 27 líderes da UE para discutir o apoio contínuo à Ucrânia, reforçando que o bloco permanece unido em sua solidariedade. Mas nem todos compartilham dessa visão. O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, enviou uma carta à Comissão Europeia defendendo o plano de paz dos Estados Unidos e pedindo que a UE inicie negociações diretas com Putin, uma posição rejeitada pela esmagadora maioria dos países membros. Orbán também deixou claro que a Hungria não apoiará mais nenhum pacote de ajuda financeira à Ucrânia, nem mesmo aqueles decididos em nome de toda a União. Em Bruxelas, as discussões giram em torno de uma proposta ousada: usar os ativos russos congelados para financiar um empréstimo de 140 bilhões de euros à Ucrânia. A ideia será debatida em uma cúpula de líderes europeus em dezembro, mas a resistência de alguns países como a Hungria pode complicar o processo. Enquanto as potências discutem estratégias, o Irã vive um momento de apreensão. Em Teherã, creches foram fechadas às pressas e a população foi orientada a permanecer em casa. O motivo? Uma nuvem tóxica paira sobre a capital, resultado de um vazamento químico em uma fábrica na região de Varamin. A situação é monitorada de perto, mas o pânico já se espalhou entre os moradores. No Oriente Médio, a sombra de uma nova guerra paira sobre Gaza. O grupo Hamas alertou que o território não se tornará um novo Líbano, referindo-se à instabilidade crônica do país vizinho. As tensões com Israel permanecem no limite, e qualquer faísca pode reacender o conflito. O mundo não para. Cada dia traz novos desafios, crises que se entrelaçam e exigem atenção. É por isso que acompanhar esses acontecimentos não é apenas uma questão de informação, é uma necessidade. Afinal, são decisões tomadas hoje que moldarão o amanhã de todos nós. Fique por dentro, porque o que acontece agora define o futuro.
Há um novo Líbano ecoando os fantasmas da instabilidade que assombram o país vizinho. Enquanto isso, as negociações sobre o futuro da Ucrânia seguem em um jogo de xadrez perigoso, onde cada movimento pode definir o destino de milhões. A proposta de Trump, que sugere a Kiev abrir mão de territórios ocupados em troca de promessas vazias de segurança, não passa de um risco calculado, e a Europa sabe disso. O chanceler alemão Olaf Scholz não hesita em alertar: as garantias de Moscou não valem o papel em que são escritas. A história já provou isso. Em 1994, a Ucrânia desistiu de seu arsenal nuclear sob a promessa de respeito à sua soberania. O resultado? Uma invasão que ainda sangra o país. Agora, Trump não apenas ignora esse precedente, mas propõe um acordo ainda mais controverso: usar os 300 bilhões de euros em ativos russos congelados para criar um fundo de investimentos conjunto entre Estados Unidos e Rússia, onde Washington embolsaria metade dos lucros, inclusive aqueles gerados pela guerra. Para a Alemanha, isso é inaceitável. Scholz defende que esses recursos sejam direcionados para reconstruir a Ucrânia, não para financiar o agressor. Mas Trump, em sua retórica típica, insiste: a guerra precisa acabar, de um jeito ou de outro. E deixa claro: se Zelensky recusar o plano, Kiev terá que arcar com as consequências. Ele pode continuar lutando até o fim, disse o ex-presidente em tom de ameaça velada. A mensagem é clara: para Washington, a paz não é uma opção, é uma imposição. Enquanto isso, sinais de destensão aparecem em outras frentes. A Bielorrússia, sob pressão de Trump, libertou 31 cidadãos ucranianos presos sob acusações nunca esclarecidas. Entre eles, doentes terminais, jovens de 18 anos e veteranos de guerra, alguns cumprindo penas de até 11 anos. O chefe da inteligência ucraniana, Kirilo Budanov, agradeceu publicamente a intervenção americana, mas o gesto levanta perguntas: quantos ainda permanecem atrás das grades? E a que custo? Na Europa, a tensão com Minsk e Moscou não dá trégua. A Lituânia, exasperada com o contrabando de cigarros bielorrussos e o bloqueio de caminhões lituanos na fronteira, ameaça suspender o trânsito para Kaliningrado, uma medida extrema que só poderia ser tomada em coordenação com a UE. Não é uma decisão unilateral, alertou o comissário europeu Mindaugas Sinkevičius, mas estamos preparados para agir. Enquanto isso, as apreensões de carregamentos ilegais se multiplicam, e a paciência de Vilnius se esgota. No Mar Báltico, a Alemanha acelera seus preparativos para uma nova era de conflitos. Inspirada pela eficácia dos drones ucranianos, Berlim testa o Greichar, um submarino não tripulado capaz de patrulhar milhares de milhas náuticas, detectar minas e monitorar infraestruturas críticas, tudo sem ser detectado. Com velocidade de 10 nós e autonomia alimentada por hidrogênio, o drone é uma resposta direta aos ataques a cabos submarinos e gasodutos que se tornaram rotina desde 2022. Eles não substituem totalmente os drones aéreos, admitem os especialistas, mas sua descrição os torna indispensáveis. Enquanto a Europa se prepara para o pior, o Oriente Médio ferve novamente. O Hamas, em um comunicado explosivo, declarou nulo o acordo de cessar-fogo mediado por Trump, acusando Israel de violar sistematicamente as tréguas. A resposta de Tel Aviv foi imediata: um ataque aéreo em Gaza deixou 9 mortos, incluindo civis. O Hamas enviou terroristas para atacar nossos soldados, justificou o porta-voz das Forças de Defesa de Israel, e nós agimos em legítima defesa. Mas a escalada não para por aí. O grupo exige a devolução dos corpos de 3 reféns e a desmilitarização total de Gaza, condições que Israel rejeita categoricamente. Trump mais uma vez tenta mediar, mas suas palavras soam como um ultimato: o Hamas precisa cumprir o acordo ou arcar com as consequências. Enquanto isso, a faixa de Gaza se aproxima do colapso, e o mundo assiste, impotente, ao retorno de um ciclo de violência que parecia interrompido. A paz, quando existe, é frágil. E cada dia que passa mostra que, sem ação decisiva, ela pode se desfazer em um instante. O que acontece hoje não é apenas notícia, é o futuro sendo escrito diante dos nossos olhos. Fique atento, porque no fim das contas, são as decisões tomadas agora que definirão o mundo de amanhã. Eis a cidade sufocada não por bombas, mas por uma névoa tóxica que se instala como um inimigo silencioso. As ruas antes movimentadas, agora ecoam o vazio de quem teme respirar. O ar pesado e carregado de partículas invisíveis não perdoa. Crianças deixam de brincar ao ar livre, idosos trancam-se em casa, e até os mais resistentes sentem o peito arder a cada inspiração.
O índice de qualidade do ar, que deveria ser um número tranquilo entre 1,5 e 50, dispara para patamares alarmantes, 180 a 200, às vezes mais. É como se a própria atmosfera tivesse se voltado contra quem nela habita. As montanhas, antes orgulho da paisagem, sumiram atrás de uma cortina cinzenta. Não são mais um horizonte, mas uma lembrança distante, apagada pela fumaça de combustíveis baratos e motores velhos que cospem veneno sem parar. As escolas fecham, os avisos soam sem trégua, e as máscaras, antes símbolo de um passado recente, voltam a ser parte do cotidiano. Mas até quando? Até quando se aceitará que respirar seja um risco calculado? O problema não é novo, mas a urgência sim. Cada dia de inação é um dia a mais de pulmões contaminados, de futuros roubados, de uma cidade que se rende à própria negligência. Não são apenas números em um relatório, são vidas suspensas, sonhos adiados, um presente que se envenena aos poucos. E enquanto as autoridades trocam acusações e adiamentos, o relógio não para. A pergunta que fica é: o que será preciso para que alguém finalmente haja? Porque o ar não espera. E as pessoas tampouco.